Hello, galerinha, tudo bem? Welcome. Welcome this class, English class. Nossa class 23, né? Nossa aula 23. Ok? Nono ano, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos trabalhar a parte 1 de um conteúdo aí. Vamos dividir esse conteúdo em duas partes, certo? Para não ficar tão complicado de entender. Duas aulas aí. Uma aula a gente vai trabalhar apenas o TD, certo? Conteúdo concernente a esse TD aí de número 23, né? Concernente à aula 23 de hoje, ok? Daí então nós vamos trabalhar a página 66, only 766, a página 66, que fala sobre, né, Legends of Music, né, lendas da música, ok? Puxando já o gancho que a gente estava falando sobre o Elvis Presley, né? A gente viu um pouco aí da biography, né? Da história, não foi nem uma biografia, a gente viu a história dele, um pouco da sua história. A biografia ela é mais descritiva, né, no caso. E tem elementos, né? Você já deve ter estudado em português também, elementos cruciais e importantes para esse gênero aí textual, a biografia, né? Biography. Então na parte 1, gente, hoje nós vamos ver aí um texto, só que vamos trabalhar bastante antes a questão da gramática, né, palavras, a morfologia, certo? A gramática ela trabalha a morfologia, né, das palavras, as famílias das palavras aí, para a gente entender as conexões aí das frases dentro desse texto aí, certo? O texto até que nos instrui também, né, nos ensina também a questão da atividade para a próxima aula. Mas vamos ver, analisar bastante a questão de gramática, ok? Vamos lá, let's go. Introdução aqui a parte 1, né? Primeira parte, primeiro bloco desse conteúdo falando sobre as lendas, né, da música, ok? As bands, né? Os singers, os cantores, ok? Então, analisando um pouco a gramática que a gente vai aprender e ver, né, nesse texto, eu vou estar grifando aí, vai estar grifado no texto, como eu sempre gosto de fazer. Vocês também deveriam, até para facilitar aí vocês pesquisarem, né, o tipo de palavra que eu estou colocando, já estou mastigando, grifando aí que tipo de palavras são, para que você venha entender. Ok, então a primeira classe gramatical que a gente vê aqui, preposition, que são as preposições. Preposições aqui no caso nós podemos extrair, né, do texto, vamos extrair a of, quer dizer de, certo? Do ou de, in, quer dizer em, e on também quer dizer em, né? Ou então em datas, né? Falando de datas. About quer dizer sobre, é a proposição sobre. To, certo, galera? O to aqui é o conhecido nosso para, né? I go to the beach, né? Vou para a praia. I go to school, certo? I'm talking about English words in English, né? Eu estou falando sobre, né, que é a preposição sobre, palavras em inglês, ok? O in é em, aqui o on também é em, mas pode ser levado mais para a questão de datas, períodos, ok? E o of, como já falei, é o do ou de, né? De alguma coisa, certo? Então aqui a gente vai ver essas preposições aí no texto da página 66. Outra classe aqui, certo? Não é assim, literalmente uma classe, mas é um tipo, né, de palavra, só que ela já está transformada aí para o passado, que são os verbos, né, os verbs, são os verbos aqui no passado, certo, galera? Que são aqui, ó, exemplos, né, esse aqui não tem, mas eu estou dando exemplos aqui de o que são verbos regulares no passado, vou explicar por quê, né, reexplicar. Work at, marry at, learn at, aqui falta um A, tá certo? Learn at, study at, que são verbos que estão no passado, ok? Verbos que estão no passado. Por quê? Porque eles têm uma regularidade, vocês verem aí,
certo? Eu estou explicando por que eles são verbos regulares. Relembrando aqueles conteúdos que a gente até já vimos, né? Porque sempre na desinência, no final, nós temos aí uma regularidade, ó, quando eles vão para o passado. Então, eles sabemos que quando acontece isso na palavra, no verbo, ele se configura, né, um verbo regular, ok? A palavra work, trabalhar. Worked, trabalhar, né, trabalhava, trabalhou, certo? Em todos os passados aí, ela entra, ok? Married. Married, aqui a palavra original no infinitivo é marry com Y, só que nesse caso ele vai trocar o Y pelo um I e colocar o EDzinho no final. Aí fica regular, ele é regular do mesmo jeito, ok? Só difere dos demais porque tem essa questão do Y. Learned, faltando A aqui mais uma vez, que significa aprender, learn. E learned significa aprender, ou aprendemos, ou aprendi, ou certo? Aprendido. Então, todos os pretéritos aí se encaixam nesse EDzinho aqui, né? Que transforma a palavra para o passado. Studied, mais uma vez a questão do Y, né? Sabemos que study, no verbo infinitivo, ele é com Y no final. E aqui ele foi trocado, quando foi para o passado, ele trocou o Y pela letra I e acrescentou o restante, o ED, ok? Só para vocês terem noção dessa questão aí. Nós vamos ver esse tipo de palavra aí no texto. Verbos modais, nós acabamos de aprender sobre verbos modais, né? Vai ter aí 2 ou 3 vezes por hora, nós vamos ver também o must, né? Nós vamos ver aí no texto também. Vocês lembram, né? Esse auxiliar aí, que expressa um sentido, uma ideia na frase, né? Auxiliando aí o verbo principal. Artigos, aí nós temos o artigo definido, que é o the, certo? The, o artigo definido, o, a, os, as. E o indefinido, a e o am, certo? O a e o am, quer dizer a mesma coisa, certo? O a e o am é a mesma coisa, é o artigo indefinido uma, uns, umas, certo? O que é que difere, Leandro, esse um do outro? É que um vai ser colocado, por exemplo, o a vai ser colocado, o an, né, o an vai ser colocado antes de palavra que começa com vogal, certo? An elephant, fica até bonito, né, de falar, ó, an elephant. Já o a aqui, apenas o a, ele vai ser colocado, né, vai ser um artigo indefinido aí colocado antes de palavras que começam com consoante. Geralmente é o que acontece, tá certo? A tiger, né, a bear, a teacher, certo? Então é um artigo indefinido que vem antes de palavra consoante. O am, artigo indefinido, que vem antes de palavras que começam com vogais, ok? No question, no doubt, nenhuma dúvida sobre esse assunto, ok? E aqui as velas conhecidas nossas, as conjunctions, né? Que é as conjunções. And, but, from, né? Que nós temos o and, quer dizer e, conectivo aí de adição, né? E, o é que a gente fala, né? O e, né? But, quer dizer mas, né? Adversativa, é a conjunção adversativa, né? Mas, from, aqui é uma conjunção de, né? De origem, de início, de origem, de onde vem, de algum lugar. É a conjunção de, certo? Aí temos uma observaçãozinha já aqui, certo? Ainda nessa tradução. Observe bem, bastante, essa locução prepositiva. Nós temos o in, certo? Que é em. E o de, aqui é o artigo indefinido, não, definido, certo? Aqui é a preposição in e aqui é o artigo definido. Então aqui ele vai configurar a locução prepositiva, que significa em ou. No caso, a gente fala em uma frase normal, escrevendo fica aqui no, certo? Fica no. Em no fica no, certo? E aqui no caso fica in de, fica, né? In there, quer dizer no.
certo? A locução prepositiva que se juntou aí para virar outra preposição, né? Em ou, em ou, né? No. Very good. Então, gente, basicamente, essas informações que a gente vai precisar para o nosso TD de número, né, 23, número 23, concernente à aula de hoje, certo? Agora vamos lá para o texto ver essas informações que a gente acabou de ver, os verbos, as prepositions, os verbos no passado, no caso só vai ter um, se eu não me engano. O auxiliar também vai ter ele em dois lugares, artigo definido e artigo indefinido, conjunções e a locução aqui, que poderá acontecer também. Vamos lá. Bom, nós temos aqui o nosso texto, né? Knowing New Music Legends. Conhecendo, né, novas lendas da música, tá certo? Lendas da música, ok? Deixa eu ampliar aqui o texto. Deixa eu só falar logo aqui que essa conversation, certo? Vai ter algumas perguntas aqui em inglês. Vou até utilizar também no próximo TD, que será a próxima aula, TD 24. Certo? Será conteúdo para a próxima aula, aula 24. Certo? Essas perguntas aqui seriam conversa entre os colegas, ok? Poderá ser, talvez, eu possa fazer uma live até para interagir mais com vocês. Essa questão, já que é uma conversation, né, sobre uma conversa, é viável da gente fazer até uma live, tá certo? Não prometo, mas pode ser que aconteça. Então, essa parte da conversation aqui, né, para baixo, da página 66, nós vamos esperar aí para a próxima aula esse conteúdo, ok? A aula também que será como uma atividade do livro também. Então vamos trabalhar por aqui, vamos ficar hoje por aqui, essas palavras que a gente aprendeu, nesse trechozinho aqui, nesses dois trechos aqui, ok? Vamos lá. Pronto, aqui galera, eu ampliei para vocês verem. Ó, Knowing New Music Legends. Vamos ler um pouquinho para a gente entender, ó. In there. Aqui a gente já viu o que a gente acabou de falar na gramática, né? In there quer dizer em ou no caso, né? The beginning of this unit, we learned about one of, no começo, no início, de, né? Dessa, né? De essa. Aqui já é outra locução prepositiva, né? Ele vai juntar de essa, no caso a gente fala dessa, né? Unite, nós aprendemos, o verbo no passado. Learned, certo? Verbo no passado. About, que é uma preposição, ok? One of, outra preposição. Aí of, de, né? Locução prepositiva. Dos, que ficou dos, né? De os, ficou dos. Most famous rock singer of all time. Dos maiores famosos, dos mais famosos cantores de rock, cantor de rock de todos os tempos. No caso, o Elvis Presley, né? A gente viu esse conteúdo sim já falando sobre o Elvis, né? Um pouco da trajetória dele, quase que uma biografia, né? Biography que a gente viu falando sobre o Elvis, tá certo? Então aqui, continuando, Elvis is. In that, esse in that significa, não é verbo no passado, certo galera? Significa de fato, ok? Não confundam aí essa questão do terminar com ed aqui, ó. Aqui sim é um verbo terminado no passado, né? Ed. Aprendemos nesse contexto. O indeed aqui significa de fato. Aí já vemos um artigo indefinido, ó. In all, começa com vogal, então é in, ó. In all time, legends, ok? De fato, ele é uma lenda de todos os tempos, né? But, a conjunção aqui já adversativa, ó, but, mas, we must, verbo auxiliar que a gente viu, ó, we must, nós devemos, remember that every generation, certo? Every generation, nós, né, mas, we must, nós devemos relembrar, né? Ele, no caso ele, né, que está se referindo a ele, né? Relativo a ele. Ele não, perdão. Que, né?
pronome relativo. Toda geração has his own artics reference. Ele está dizendo aqui que nós devemos relembrar que toda geração ela tem o seu próprio artista de referência, certo? Therefore, we must, então nós devemos, de novo, nós devemos have our ears open to discover artists, nós devemos ter o que? Nossos ouvidos bem abertos para, preposiçãozinha para, discover artists from, descobrir, né, artistas das novas, né? Aqui ficou a locução prepositiva de novo, ó. De os, né? Das novas generations and adição, a conjunção aqui de adição and support new music legends, ok? É um texto bastante propício, né? Relacionado ali ao Elvis, e lembrando que a gente tem que realmente não olhar só para o passado, né? Tem vários outros artistas aí muito bons, bacanas, que já estão fazendo, já fizeram também história, certo? Michael Jackson com pop, os Beatles, vários artistas aí fazendo carreira, né? Beyoncé, a gente falou da Beyoncé também, vários, many other artists, music artists fazendo aí sucesso. E eu acredito que você tem o seu preferido, né? Quem não gosta de música. Aqui, gente, será um pouco trabalhado na próxima aula, certo? Vai ser trabalhado um pouco na próxima aula, mas vamos analisar o que a gente viu de gramática. Aqui, locução prepositiva, a gente já viu, né? Que é a preposição e o artigo definido. Fica em no, nos. Aqui sozinho, aqui a preposição, fica também junto com o outro aqui, of. Mas sozinho ela significa de, do ou de, né? Verbo no passado. Vamos por etapa. Esse artigo definido, de indefinido, né? Ó, and. E aqui embaixo vocês podem ver também o artigo indefinido, porque a próxima palavra à frente a ele, né? Começa com vogal. Aqui algumas conjunções, a gente viu but, went e o from, certo? Preposições, nós vimos aqui o of, né? Off de novo, to, certo? On aqui, ó, on. Aqui se for ela sozinha é o in, né? In, também cabe na preposição. E olha que bacana, gente, ó, outro showed aqui, ó, outro verbo modal, não, showed, certo? Verbo modal aqui, se vocês puderem grifar aí, gente, é bacana até para vocês se localizarem, né, em pesquisas também posteriores, tá certo? Até para a própria aula mesmo, que vai pedir realmente informações sobre esse texto aí, e também um TD, ok? Must aqui de novo, certo? Ok? Aí esse texto aqui não vou falar dele agora, vou falar na próxima aula, que vai estar falando aí da atividade da próxima aula que nós vamos fazer, certo? Eu vou explicar bem direitinho na próxima aula, okay? Que ele pede para a gente fazer aqui tipo uma biografia. Aí eu vou explicar os elementos de uma biografia, em que tempo verbal o verbo vai ter que estar, no caso vai ser no passado, então eu vou explicar bem direitinho para vocês entenderem. Bacana? Então, aproveitem aí essas dicas que eu dei. Até voltar aqui um pouco para vocês verem aí a gramática. Basicamente isso aqui a gente vai tirar aqui 90% ou 80% que está no TD de vocês, para que vocês me responder, certo? Tá um pouco aí menos questões, mais questões mais elaboradas para vocês aprenderem a assimilar o conteúdo, certo? Nono ano, boa sorte, good luck. Até a nossa próxima aula 24, continuando esse conteúdo, certo? Esse conteúdo conhecendo os novos lendas da música, ok? Até a próxima aula, galera. Beijos para vocês. Bye, bye.